10h13, retomando o programa temática de hoje. Obrigada pela companhia, obrigada pela sua audiência. A gente segue agora o programa trazendo informações, né, básicas aqui e aquele quadro que as pessoas gostam muito, que elas amam aqui no programa temática e no Tá na Pauta. São duas propostas que nós temos aqui e já estamos ao vivo com a Cris Amoedo, nossa consultora de imagem. Semana passada ela ficou dodói, né, Cris? Fiquei. Se recuperou. Tava ruim semana passada o negócio, mas hoje tá bom. O negócio não tava fácil, Não tava, né? não estava. O mar não tava para peixe, mas agora vai dar tudo certo, né? Cris, deixa eu te perguntar sobre essa possibilidade que nós temos de poder falar sobre moda acessível para todas as pessoas, que é a proposta do quadro. Sim. E alguns pontos bem, bem específicos. Já falamos de tantas coisas aqui ao longo de praticamente um ano que estamos juntas, Que né? coisa linda, né? Que loucura, né? Passou muito rápido. E como não vieste na semana passada, nós tínhamos uma pauta que ficou pendente, que era um pedido de ouvinte, sobre essa questão de se a gente pode ou não pode customizar o uniforme, né? O uniforme de trabalho, aquele uniforme que a gente muitas vezes ganha ou compra, né? Sim. E não sabe, eu posso personalizar, eu posso dar o meu tom, minha cara. E mesmo que possa, deve? Essa é a pergunta, né? Eu Nossa. posso e devo? Pois então. Gente, bom dia, muito bom estar aqui de novo. É sempre uma alegria poder falar desses temas, né, e facilitar a vida das pessoas. Poder, pode? Não, não pode. Deve? Não deve. Por quê? Quando a empresa ela traz essa visão de identificação do seu quadro, ela não está permitindo liberdade de algumas coisas. Ela quer justamente essa comunicação um pouco mais fechada, um pouco mais clara, definida. E quando a pessoa vai para esse lugar de customizar, ela está descaracterizando aquilo que a empresa quer. Tem empresas que cobram do funcionário, do colaborador, esse uniforme, e tem empresas que não. Por que não customizar? Porque vai fazer o que acontecia antes de ter o uniforme. Cada um de um jeito, cada um de uma forma, cada um tem a manga para cima, outro tem para baixo, uma tem a canela de fora, o outro não tem, então quebra esse padrão. A ideia justamente da empresa, quando ela vem com o uniforme, é padronizar. Agora, a gente pode e deve imprimir a nossa identidade em tudo aquilo que nós usamos. Por quê? Porque nós não somos bonecos, manequins, fantoches, marionetes, nada disso. Dentro de uma empresa, cada um tem a sua função, né? E cada um consegue trabalhar, consegue desempenhar a sua função de acordo com quem a pessoa é. Então, nunca vai ser, por mais que tenha ali um processo, nunca é exatamente igual, porque vem a identidade, vem a história da pessoa junto com ela. E o que é muito bacana quando fala de uniforme é pensar que dá para dar o meu toque sem desconfigurar aquilo que a empresa quer. E deve fazer isso. Por quê? Porque aí eu consigo me destacar, eu consigo mostrar exatamente quem eu sou e aquilo que eu quero que as pessoas vejam. Então, tem 1 milhão de possibilidades que a gente pode fazer. Pode trazer no teu penteado a tua identidade, pode trazer na tua maquiagem. Inclusive, nós falávamos agora aqui, né, Beverly, rapidamente nos bastidores, sobre a forma que a gente se enxerga, que a gente se expressa dentro daquilo que a gente gosta. Então, nós falávamos dos acessórios. A Beverly disse, sou de menos acessórios e sou do batom. Então, assim, é uma forma de que apareça a identidade da Beverly. A minha já não é do batom e eu já sou dos acessórios. Então, eu apareço muito mais aqui. E é sobre isso. Pode trazer um lenço, pode trazer echarpe, pode trazer um colar com um pouco mais de peso, pode trazer um bracelete, pode trazer essa terceira peça, porque normalmente as empresas elas não colocam dentro do uniforme esse casaco mais pesado para nós aqui na Serra, né? Então pode trazer esse casaco com uma cor. Se o uniforme, normalmente os uniformes são pretos. E aqui aproveito para dar uma dica para quem tem empresa e tem uniforme. Faça uma substituição pelo azul marinho, fica tão mais bonito, fica tão mais leve para quem usa todos os dias, especialmente se essa cor ela está combinando com uma outra, que eu já vi muito as pessoas usando
com cores que nem conversam tão bem entre si. Para quem vai usar de segunda a sexta e às vezes até de segunda a sábado, fica pesado. Se trouxer o azul marinho, vai ficar muito mais bonito, fica a dica. Então, pode trazer essa terceira peça com uma cor que seja muito da tua identidade. Então, tem gente que gosta muito dos beges, dos tons caramelo, tem pessoas que gostam muito do pink, do verde. Então, traz essa peça. Uma outra coisa que pode trazer junto no teu uniforme, que fica incrível, é um cinto. As mulheres ainda, Beverly, têm muita dificuldade, muita resistência em usar o cinto. Só que olha só, se o teu uniforme, porventura, ele traz um blazer, coloca um cintinho por cima do blazer, fica um luxo. Se ele traz uma calça mais alfaiataria, traz o cintinho nessa calça alfaiataria, usa o teu casaco, o teu blazer aberto, ou se for uma malha, usa ela dobrada, assim, mais curtinha, porque cinto é acessório e pode trazer ali um ponto de cor. O calçado também entra como esse lugar de personalizar esse uniforme. Então, assim, se você não é a pessoa do salto, ok, não precisa ser no salto, mas não precisa usar todos os dias o mesmo calçado também. E pensa em cores do teu calçado, que sejam cores, assim, que vão combinar com tudo que tu tem, inclusive com o teu uniforme. Então, ao invés do sapato preto, vá para o sapato caramelo, conhaque, chocolate, que fica incrível, com combinações de uniforme também. A Jo faz uma ponderação muito interessante, acho que foi ela que propôs a pauta aqui pra gente, eu não lembrava mais o nome da ouvinte que propôs, Cris, e ela diz o seguinte, Cris, quando é um terninho, uma jaqueta, é fácil a gente aceitar e vestir, mas ela tem percebido, por exemplo, que na empresa em que ela trabalha, volta e meia, eles fazem camisetas, né? Camisetas, aí fazem uma camiseta masculina, uma camiseta feminina e o funcionário pode escolher entre uma e outra para usar ou para temporadas ou para campanhas, né, para motivos que estão ali e que a camiseta vem bem. E ela, particularmente, fica naquela dúvida, posso ou não posso personalizar? Porque ela vê que muitos colegas fazem isso. Refazem a gola, né, aquela gola fechada da camiseta, fazem uma gola mais canoa, tem gente que corta a manga, tem gente que estiliza a manga, né? Customiza a manga. Tem gente que deixa a manga mais curta, mais comprida. E com camisa, as amarrações. Ela pode ou não pode? Por exemplo, ela tem lá um conjunto que tem uma camisa de gola, né? Camisa mais socialzinha. Pode fazer amarrações naquela camisa ou não? Então, ela está entregando aqui as perguntas para ti. Jô, em primeiro lugar, mesmo que seja uma camiseta, sempre vai depender do teu ambiente. Já tem colegas que estão ali fazendo essa personalização, tu pode fazer também, se a empresa permite, ok. Só que eu penso, aqui é a visão de profissional, tá? Que quando você personaliza demais, às vezes acaba indo para um lugar de muita informalidade e acaba te tirando a autoridade que você gostaria naquilo que você está vendendo, porque eu deduzo que seja vendas. Então, o que eu faria, né? Ao invés de mudar essa manga, eu dobraria essa manga. Eu faria ela dobradinha, para dentro ou para fora. Inclusive, se pegar a parte final aqui da manga curta e subir ela e colocar bem para dentro, ela faz quase aquela ombreirinha daquela t-shirt que se usava um tempo atrás, que chamava muscle tee, que ela faz tipo uma ombreira, só dobrando ela para dentro. Então, já é uma forma de personalizar, mas sem o corte. Também pode dobrar ela para a parte de cima aqui, que fica um xodó. Mas eu penso que funciona muito trazer a tua forma de uso do teu cotidiano e não da peça sozinha. Então, por exemplo, o que eu usaria junto com essa t-shirt, com essa camiseta? Uma camisa por baixo. Uma camisa um pouquinho mais alongada, se você vai usar uma calça mais sequinha, traz essa gola aqui, traz um bottom, sabe? Traz um colar, traz uma choker. São possibilidades que não muda a estética dessa roupa, mas que te dá muito mais possibilidade de uso do que ir lá, daqui a pouco, refazer toda ela, né? E com camisa, falando sobre amarrações, quando a gente fala de ambiente profissional, eu vou te dizer, não amarra. Não amarra. Não faz isso. Eu acho que pensa em outras possibilidades, pensa em outros acessórios, pensa em formas de usar um lado dentro da calça e outro lado para fora, sabe? Se inspira no que a moda nos permite, mas quando amarra essa peça na cintura, sempre vai levar para um lugar assim que seria mais vida pessoal e não vida profissional. Nunca vai ficar uma leitura assim adequada e te colocando num lugar onde você de fato vai alcançar aquele resultado que você quer. Entendi. A Catarina faz uma pergunta interessante. A Catarina diz o seguinte, na empresa que ela trabalha tem uniforme e ela sabe, na verdade, né, que os uniformes são feitos para
um padrão e aquele padrão se adapta a corpos que são diferentes, né? Por exemplo, eles têm um conjunto que é um terninho com calça e um terninho com saia. Então, eles já avisam quando entregam, né, o kit para as pessoas onde usar. Terninho com saia em eventos mais importantes e no dia a dia o com calça. Uhum. E aí, a saia, por exemplo, ela vem num comprimento grande e as pessoas vão adaptar, porque tem gente mais alta, mais baixa. E aí vira um pandemônio. Ela disse que na empresa dela tem gente que tem altura de saia, da mesma saia, o mesmo corte, diferentes, né? E algumas ajustam um pouco mais, algumas deixam um pouquinho mais solta e coisa e tal. Ela pede qual deveria ser, Cris, na tua opinião, o bom uso, né, deste instrumento de trabalho, que é o uniforme com saia. Vou pegar aqui o com saia, depois ela faz uma ponderação da calça. Tá. Com a saia, eu vou dizer assim, ó. Cada um sempre... ajusta, ficou claro, né? Leva Sim, para casa e cada um faz o seu ajuste. Aí já teria um problema dentro da empresa, por quê? Porque se ela tem ali um comprimento de saia, claro que vai respeitar a altura dessas pessoas, mas tem que ter um limitador. Eu acho que quando já entrega para o colaborador, já deveria dizer, olha, o limite é este. Porque acaba acontecendo o quê? Tem pessoas que acabam abusando desse limite e aquilo que era para ficar bonito fica vulgar. Quase sempre quem carrega ali muito forte o estilo sensual tá tropeçando, tá caindo lá, tá ladeira abaixo no vulgar. E não se dá conta e não faz com má intenção, é a natureza da pessoa. Então, eu acho que aí já poderia ser um limitador. Mas, quando nós falamos de um ambiente profissional, a nossa saia não vai mostrar o nosso joelho. O comprimento dela terminou o joelho, é do joelho para baixo. Não é da parte de cima do joelho, é da parte de baixo do joelho para baixo. Normalmente, aqui a gente tem um problema também, né? Normalmente, é uma saia modelo secretária. E aí tem um problema sério, por quê? Porque conforme o corpo dessa mulher, ela tem bastante volume de coxa, de quadril e de nádegas, e essa saia fica ali sensualizando no nível hard. Então, o que é para ficar bonito vai para um outro lugar. Fica a dica, se alguém de empresa aí estiver ouvindo, que faça uma saia evasê. Evasê não é godê. A godê é aquela que vem drapeada desde a cintura. A evasê, ela marca a cintura e ela começa a abrir a partir do quadril. Por quê? Ela não marca bumbum, não marca coxa, ela não sensualiza. E do joelho para baixo, porque assim, ó, a pessoa pode fazer vários movimentos, inclusive sentar e cruzar as pernas e não vai mostrar o que não deve, que a saia secretária faz muito isso, né, Beverly? Uhum. Quando a pessoa senta e cruza a perna, normalmente ela tem aquela fenda na parte de trás para dar esse movimento, a fenda para onde não devia. Quando a pessoa cruza a perna, se vê toda a parte de trás da coxa. Uhum. Então, fica com um lugar, assim, ruim, né? Entendi. Deixa eu te perguntar, Cris, uma outra coisa que tem a ver com o uniforme que a Catarina está dizendo aqui das calças, né? Das calças, tem pessoas que deixam ela tão justinha, né? É um tecido mais molinho, normalmente, porque combina com um terninho, e deixam ela justa. Porque gostam, outras deixam. Então, ela percebe que fica despadronizado, que deveria ser um uniforme completo, ele fica despadronizado. E ela entende que tem pessoas que gostam, pessoas que não gostam. Mas qual é o jeito certo, então? Na verdade, primeiro ponto, quando a gente fala de uniforme, uma empresa que você vai trabalhar, que você escolheu fazer parte de uma equipe dentro dessa empresa, precisa entender que não tem essa questão de eu gosto, eu não gosto, não tem muito isso. O uniforme, ele é justamente para criar esse padrão, essa comunicação padronizada. Agora, quando fala dessa calça, o modelo da calça, ele já é um limitador para esse ajuste. Então, por exemplo, se a calça é skinny, ela vai ser colada no corpo e era isso. Se ela é uma calça reta, ela não é para se tornar uma calça skinny. Ela deveria se manter uma calça reta. Só que isso tudo vem a partir do RH da empresa, de orientar as pessoas quando entrega esse uniforme. Então, assim, às vezes, vai precisar fazer um ajuste de cintura, vai precisar fazer um ajuste até de lateral. Às vezes, a pessoa é muito magrinha, ela é muito mignon. Então, fica sobrando muito pano. Mas é o ajuste que não desconfigure o modelo. O problema que eu vejo é que fazem ajustes de forma que desconfigura o modelo dessa roupa. E aí, aquilo que era para ser bonito e ser padrão, não tem nada de padrão, né? Que coisa, né, Cris? Então, fica algumas dicas aí para que as pessoas possam utilizar. Ao invés de mudar, use acessórios para te dar a tua identidade, mas mantenha o padrão. Esse é o certo.
É isso que a empresa espera, né? Por isso Uhum. ela cria um uniforme, porque senão fica fácil deixar que cada um se vista à sua maneira, né? Então, personaliza com a tua identidade e não com coisas de qualquer jeito, ou fazendo recortes, ou ajustando demais. Até porque a calça muito justa, ela também sensualiza. Ela marca o que não devia. E o padrão de corpo da mulher brasileira, ela tem naturalmente cintura bem marcada, que já é algo sensual, e bastante volume de bumbum e de coxa. Então, o que acontece? Coloca uma calça bem justa, não tem como que esse corpo não chame atenção. Só que isso é para a tua vida pessoal e não para a tua vida profissional. Até porque, imagina o seguinte, qual é a personalidade, a profissional, a grande empresária do Brasil que você tem como um padrão, super admira, e que ela se veste dessa forma, super justa, embalada a vácuo, marcando todas as curvas do corpo. É muito difícil isso. Até pode ter uma blogueira ou outra. São casos à parte. Mas, de um modo geral, grandes empresárias, respeitadas, mulheres com muito resultado, e que não dependa só de internet esse resultado, elas têm um outro padrão para se vestir. Por quê? Porque isso corrobora com aquilo que ela faz. Então, a gente entender que a imagem, inclusive quando usa um uniforme, ela está contribuindo com a tua entrega e não o contrário. Uhum. A Ju agradece, ela tinha mesmo, foi ela que Que propôs bacana. a pauta aqui, disse que foi bem legal, porque ela costuma não mexer no Ai, uniforme. que bacana. Só que todo mundo mexia, e ela ficava, será que sou eu que estou errada, né? Será que pode? Porque ela tinha essa mesma percepção que tu, Cris, que a empresa espera que use conforme foi feito, né? Embora ela goste de dar o tom dela, colocar um lenço, colocar um cinto, Maravilhoso. aumentar o salto. E ela só diz agora para fechar que o inverso é proporcionalmente verdadeiro. Tem muita gente que se esconde atrás do uso do uniforme para não lavar o cabelo, para não se Oh, arrumar, para não fazer uma maquiagem mínima, para não usar um calçado feio, né? obrigada, Jô. Você faz a minha fala no meu lugar. Ela disse isso. Acontece isso também, Cris? Muito, muito. Sabe que teve uma empresa aqui da cidade que, alguns anos atrás, me contratou junto com uma outra profissional justamente para a gente fazer esse alinhamento. E eu acho que eu comentei isso contigo em off, né? Que é uma das empresas aqui que tem, assim, o uniforme mais lindo e de maior qualidade que eu já vi. Muito bem acabado, tecido, cores, modelo, tudo. E acontece isso. Tem gente que sim, que nem lava o uniforme. Então, assim, dependendo do tecido da calça, a pessoa chega para trabalhar na segunda-feira, tem todo aquele vinco que fica aqui Sim, sim. no corpo, de tanto ficar sentada, né? Então, assim, isso depõe contra você. Depõe contra a empresa, mas, em primeiro lugar, depõe contra você. Que tipo de profissional você é? Você vive fazendo cursos, atualizações e está sempre tentando ser diferente, se diferenciar por qualidade naquilo que você entrega, mas a tua imagem faz parte dessa entrega. Então, é prestar atenção que esses detalhes mudam tudo, né? Tá certo. Cris, obrigada pelas dicas, viu? Imagina, obrigada eu. Que alegria poder falar de tudo isso assim na rádio, né? Para quem quiser acompanhar, Eu sou Cris Amoedo. valeu, gente, lá no Instagram, tá bom? Aqui daqui um pouquinho eu tô levantando no youtube.com/Rede Tua Rádio. Esse foi o quadro Moda de Verdade desta quarta-feira, dia 6, já pasmem, né?